Fala molinianos, aqui é o Renan Molina, psicólogo. Estou mais em um vídeo com vocês para nós conversarmos um pouco sobre o que é uma vida feliz e o que é uma vida interessante. É possível ter os dois? Não. Temos que ser felizes? Temos que ter uma vida interessante? Não sei, vamos tentar descobrir nesse vídeo. Para fazer esse vídeo eu usei uma entrevista do Contar do Caligares, que ele dá para uma revista. É uma entrevista bastante interessante em que ele questiona o que nós chamamos de felicidade. Então ele fala que a nossa sociedade atualmente vive buscando algo em que nem ela sabe exatamente o que é. A gente vive buscando prazeres em que muitas vezes eles estão reclusos a nós. Então, eu questiono para vocês, o que é a felicidade? Ele dá alguns exemplos na sua entrevista. Então o Caligares ele aborda que muitas vezes a gente indaga a felicidade como o final de semana, em que nós vamos num churrasco, nós vamos beber, sair com os amigos. E aí ele nos questiona, então nós trabalhamos a semana inteira para chegar ao final de semana e termos 2, 3 horinhas de festa, de curtição, em troca de uma semana aí de no mínimo 40 horas semanais de trabalho, fora as nossas outras rotinas de pagar conta, cuidar da casa, dos filhos, do dia a dia. Então que a gente tem todo esse desgaste emocional, psicológico, para termos apenas 2 horas, 3 no final de semana de felicidade? Então será que o que a gente busca é uma satisfação imediata? É realmente a felicidade? E se for, será que ela vale tanto a pena? A gente já se sabe atualmente que grande parte do nosso dia não é dentro de momentos de satisfação, de prazeres, em que nós indagamos serem momentos felizes, com os amigos, numa viagem, que a maior parte do tempo nós estamos com a nossa rotina diária, seja trabalho, entre outras obrigações e tarefas. A maior parte da satisfação que nós podemos ter no nosso dia a dia está na nossa rotina. E será que esperar para um final de semana os momentos felizes é conveniente? Será que a gente está valorizando as coisas certas? Então, por exemplo, anos atrás, um jovem, quando ia buscar emprego, a preocupação dele não era um trabalho que lhe desse dinheiro, mas que lhe desse satisfação, algo que ele gostasse de fazer. E atualmente, quando eu estou atendendo jovens, sempre que eu pergunto sobre a escolha da profissão, me parece que aquilo de vocação não existe mais, que o que eles buscam é uma profissão que remunere bem. E aí cai dentro do que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Pessoas ansiosas, deprimidas, tristes, com o cotidiano, com o dia a dia, porque elas estão fora daquilo que elas querem, que elas amam fazer, apenas em busca do dinheiro. Então eu particularmente costumo dizer que o dinheiro, apesar de importante, ele é uma terceirização da felicidade. Se nós podemos ser felizes com o nosso trabalho, com a nossa rotina, vocês entendem que o dinheiro se torna secundário? Ele se torna para que a gente consiga cumprir as nossas obrigações financeiras, mas que a gente não se torne refém dele, para que a gente consiga ter uma vida satisfatória. Uma outra questão que o Contardo aborda é sobre uma vida interessante. Então ele dá o exemplo do churrasco que eu comecei falando para vocês, né? A gente espera o churrasco do final de semana, porque a gente indaga que isso é um momento de felicidade, é o que nós trabalhamos para isso, né? Quem nunca viu foto no Facebook, que comecem os trabalhos, trabalhamos para isso, todo mundo posta, todo mundo fala isso. Bom, e aí chega no churrasco, aí você lembra da úlcera, não pode comer aquela carne, a cerveja tá dando problema no estômago, a galera que você muitas vezes não curte, uma galera chata, ou que você não queria estar ali, um outro que você não gosta. É um momento que muitas vezes, não estou dizendo que é sempre, tá? Mas que muitas vezes aquilo que a gente pensa ou quer acreditar que é o que vai nos trazer mais felicidade, que vai nos dar uma vida plena, muitas vezes é um conceito que nós trazemos como obrigação, como um dever. A gente deve ir para aquele lugar, deve encontrar aqueles amigos, deve ir na casa de fulano, porque eu mereço, porque eu preciso de momento de lazer. E realmente, todos nós precisamos de momentos de lazer. Mas será que nós estamos supervalorizando esses momentos e dando a real importância, vendo se realmente são esses momentos que nos deixam felizes? E também, será que não é dentro do trabalho a gente não consegue, dentro da nossa rotina, a gente não consegue ter momentos satisfatórios? Acho que é mais uma coisa para a gente pensar.
Porque o que acontece dentro disso é que muitas das vezes nós desvalorizamos os outros sentimentos, o qual nós achamos que eles não são convenientes. Por exemplo, a gente acaba muitas vezes querendo que uma pessoa que está enlutada, que sofreu uma perda, seja de um ente querido, de um objeto, seja do que for, de um relacionamento, que ela não deveria ficar triste. A gente fala, não, supera, é assim mesmo, fica bem, entre outras falas. Não é tão simples, começa por aí, mas não vamos entrar nesse assunto, nesse tema, né? Mas por que não viver também os momentos, entre aspas, difíceis? Como uma dor, uma perda, uma tristeza, uma angústia, uma solidão. Por que não vivenciar intensamente? Claro que de uma forma saudável, não queremos que ninguém... Claro que de uma forma saudável, não queremos que ninguém adoeça. Mas por que não vivenciar esses sentimentos? Permitir senti-los, até para que a gente consiga elaborá-los de uma forma muito mais saudável, com compreensão, e que eles sejam efetivamente e de forma saudável elaborados. Acho que o que o Contardo traz nessa entrevista que ele dá, vocês podem depois procurar o link na internet, que está Uma Vida Feliz ou Uma Vida Interessante. Já me falaram que eu posso pôr o link aqui embaixo, tá? Então vocês podem procurar também, vai estar aqui. Então o que ele fala da vida interessante talvez nós devêssemos nos preocupar menos com a felicidade. A felicidade não é uma preocupação desnecessária, como ele diz, e se preocupar mais em viver, em experimentar, curtir a vida, não indagando, não com o estereótipo de que ela é apenas de momentos felizes, mas que às vezes ter acontecimentos interessantes é muito mais interessante do que momentos só felizes. Então, com a entrevista do Caligares, nós vemos que o nosso conceito de felicidade ele é um tanto quanto ridículo. Então, nós vemos que a nossa sociedade ela nos treina para que a gente viva dentro de um modelo capitalista. E para que esse modelo funcione, é importante o nosso sentimento de insatisfação. Então, nós somos criados, ensinados a estar sempre insatisfeitos. Então, se a gente quer muito um carro, quer muito uma namorada, um namorado, uma casa, seja lá o que for, nós somos ensinados a querer isso. E ao mesmo tempo, quando nós conseguimos atingir essa expectativa, sempre tem outra melhor, sempre tem um carro melhor, uma casa melhor, uma namorada, um namorado melhor. Então a gente está sempre com essa ideia de insatisfação. A nossa cultura nos ensina a agir, a pensar, a sentir dessa forma. Por isso que o nosso conceito de felicidade ele nunca vai ser atingido. Nunca haverá um objeto que consiga nos preencher. Então, viver o dia a dia, o cotidiano, e com as experiências que forem nos dadas, que a gente for adquirindo com o tempo, e saber vivenciá-las, experimentá-las e absorvê-las da melhor forma possível e vivenciá-las, é algo muito mais saudável e também é viver a vida de uma forma muito mais plena do que estar sempre em busca de algo que está nos faltando. Porque esse objeto que nos falta nunca chegará, nunca será preenchido. Eu não estou dizendo que a gente não deve ter novas metas, novos objetivos, claro que devemos. Mas isso ficar focado sempre em objetos, ou dependermos disso, desse alcance, desse objeto, dessa coisa, para sermos felizes ou para termos uma vida que nós consideramos legal, bacana, é um movimento de eterna insatisfação. Então, é um pouco clichê, mas é verdade. A jornada, o caminho, a subida até a montanha, ela é mais interessante, ela nos traz momentos de alegria, de dor, de tristeza, de felicidade, muito mais intensos e verdadeiros do que necessariamente chegar até o topo da montanha. Então, o caminho, a jornada, pode ser muito mais interessante, muito mais conveniente do que a chegada em si. Então, talvez uma forma da gente burlar essa questão social, esse conceito um pouco errôneo sobre felicidade, é a gente fazer com que as nossas escolhas sejam elas interessantes, independente do que elas tragam. Eu costumo dizer que o que você quer bancar? É uma frase que eu sempre uso, que ela quer dizer o quê? Nem sempre a gente toma as melhores decisões, até porque a vida não é uma matemática,
É difícil decidir entre uma coisa e outra. Não é tão simples. Então, sempre na hora de tomar uma decisão, eu penso, o que eu quero bancar? Com as consequências que isso pode trazer, eu vou lidar com elas? Terão consequências boas e ruins, a gente sempre está escolhendo. Até quando decidimos não escolher, é uma escolha. E saber o que nós queremos bancar pode nos ajudar a escolher uma vida interessante, a lidar com ansiedade, com frustrações e a encarar os problemas de uma forma muito mais leve. Então teve até um poema que eu publiquei no Stories essa semana, da Cecília Meirelles, que se chama Ou Isso ou Aquilo. É um poema interessante, depois se quiserem deem uma olhada, que ele fala sobre escolhas. Então eu imagino que a gente conseguir tornar a nossa caminhada cada vez mais interessante pode nos ajudar a sair dessa frustração e dessa busca por algo que talvez não exista, uma felicidade absoluta, extrema e que seja duradoura e eterna. Bom, é isso, meus queridos morinianos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se curtiram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, nos sigam nas redes sociais e aqui embaixo no box de mensagem vão ter os links para que vocês possam nos acompanhar em outras redes. É isso aí, abraço!